A Divina Liturgia de hoje traz para nós pontos importantes da nossa fé. Hoje, dia da misericórdia, não é? O domingo da misericórdia é também o dia da família cristã, ou seja, a família igreja hoje é apresentada para nós em seu comportamento. Como eram os primeiros cristãos? Como era participar dessa família cristã, desse grupo de pessoas que vivia sob os ensinamentos de Jesus lá naquele tempo? E a primeira leitura vai nos apresentar aspectos interessantes de como era ser cristão naquele tempo. Ninguém entendia a respeito das coisas que tinha que possuir de seus bens. Ninguém entendia que aqueles bens eram particularmente, privativamente, única e exclusivamente seus. Ou seja, eles entendiam que para ser feliz em Cristo Jesus era necessário que os meus irmãos também estivessem bem. E para que meus irmãos estivessem bem era necessário fazer a partilha. De quem era a responsabilidade de fazer a partilha? Percebam, as pessoas da comunidade partilhavam, vendiam o que possuíam, pegavam o valor daquilo que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. A responsabilidade de fazer a partilha era da igreja, ou seja, os apóstolos eram responsáveis por levar a palavra de Deus, mas também por favorecer aqueles que, porventura, fossem fracos financeiramente, estivessem desamparados, não tivessem emprego, o órfão e a viúva. No final das contas, a religião que importa é cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades. Pois muito bem. O que me chama bastante atenção nesse texto é: não havia entre eles necessitado algum. Olha que coisa maravilhosa. O que significa dizer que, onde está a presença da Igreja de Cristo, as necessidades do irmão são sanadas. Ou seja, a presença da igreja obrigatoriamente faz com que a comunidade seja transformada. Se não há transformação na nossa comunidade por causa da presença física da igreja, alguma coisa está errada em nós que somos igreja. É preciso que a gente tome essa consciência. E eu dizia outras vezes, falando sobre isso, que Jesus não está interessado em fazer coisas sociais, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, quando nós exercitamos a misericórdia cristã, nós não conseguimos louvar a Deus, rezar a Deus, adorar a Deus, sem que o nosso coração seja motivado a olhar as necessidades dos nossos irmãos que estão à nossa volta. E é claro, tudo dentro da nossa possibilidade. Então, aquilo que a gente puder fazer para ajudar o irmão a melhorar a vida de um irmão, é obrigação moral nossa de fazer. Ah, padre, eu não tenho dinheiro para dar ali, não tem problema, não se trata apenas disso. Mas se você puder dar uma palavra de ânimo, dizer, força, coragem, você vai conseguir, para aquela pessoa que já está desanimada, que já tentou de tudo e não conseguiu, se você der uma palavra e essa palavra ajudar essa pessoa, então você cumpriu com a sua missão. Tem a obrigação moral de ajudar mais quem tem mais. Então, os nossos irmãos que possuem bens, que possuem condições financeiras de ajudar, eles têm uma obrigação moral de fazê-lo. E quem são esses padres os ricos, aqueles que não pisam o pé na igreja? Não, estou falando de gente cristã, estou falando dos cristãos. Quem não é cristão e é rico pode ficar sossegado que a palavra do padre não é dirigida a você. Você que é rico e não é cristão, sossegue seu pito aí que o padre não está falando com você. O padre está falando com quem é cristão. Ou seja, nós os cristãos, se nós somos abençoados por Deus com alguma coisinha a mais, nós temos a obrigação moral de ajudar os nossos irmãos. Porque Jesus assim o fez, Jesus assim nos ensinou a fazer. E o Evangelho de hoje vai falar de alguns pontos muito importantes para a nossa fé. E o primeiro deles, para mim, é o mais importante de todos, inclusive, que é a primeira mensagem que Jesus passa para os seus discípulos depois de ressuscitado, que é a paz. A paz esteja com vocês. É a primeira coisa que Jesus deseja. E eu disse uma vez no cemitério, a respeito do pessoal que estava desesperado lá em Candeias, por causa do falecido, eu disse, olha, a paz precisa povoar o nosso coração, porque sem paz a gente não consegue entender
aquilo que está acontecendo ao nosso redor, seja de bom, seja de ruim. Sem a paz, a gente se desespera quando o ente nosso querido morre e a gente começa a pensar bobagem, começa a xingar a Deus, inclusive brigar com Deus, porque o nosso coração não está em paz. A gente não aceita aquilo que é natural, até quem não é religioso sabe, e a gente aprende desde pequenininho a respeito do ser humano. Nós somos uma espécie que nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. A gente só quer nascer, crescer e reproduzir. Morrer que é bom, Deus livre e guarde. A gente não quer. E não quer aceitar que o outro que a gente ama também morra. Mas nós que somos religiosos, a gente sabe que a morte não existe. O que existe é a Páscoa, a passagem desta vida terrena para a vida espiritual. Viemos de Deus e vamos voltar para Ele. Éramos pessoas espirituais e vamos retornar a sermos pessoas espirituais. Ponto. Mas a gente ainda fica com o nosso coração sem paz. E quando a gente não tem paz, a gente comete esses pequenos deslizes, a gente entra em depressão. Por quê? Porque o nosso coração não está em Deus, na paz que vem de Deus. E o contrário, Padre, também acontece? Também acontece. Né? Se eu ganhar na loto, meu coração não tiver paz, muito provavelmente eu vou perder tudo que ganhei. Por quê? Porque eu não vou saber apreciar as coisas boas que esse recurso vai estar me trazendo. Pelo contrário, qual é o risco de eu querer ir morar em uma Alphaville, ou comprar uma ilha, me isolar e sair pisando em todo mundo? A partir de agora eu não quero contato com mais ninguém. Eu sou rico e milionário, quem quiser que se vire. Tudo isso por quê? Porque este coração não está em paz. Então Jesus deseja a paz. Que a paz esteja com vocês. E isso é tão maravilhoso que quando Jesus deseja a paz e mostra para os discípulos as mãos e o lado, e os discípulos ficam muito felizes, querem esboçar aqui, que bom Senhor, o Senhor ressuscitou. Jesus interrompe esse festejo para dizer o quê? A paz esteja com vocês. Então o primeiro desejo de paz é para que os discípulos entendam que o coração deles tem que sossegar, mesmo em meio a uma notícia boa. E olha que notícia maravilhosa, Jesus ressuscitou, está se mostrando aos discípulos. Mas mesmo em meio à euforia e à alegria da notícia de que Cristo ressuscitou, é necessário manter o nosso coração em paz. Então quando os discípulos esboçam fazer alguma festa, dizer para Jesus, parabéns, que bom o Senhor ressuscitou, ele de novo diz, a paz esteja convosco. E ter esta paz, agora vem a parte da missão pastoral, desejar a paz aos discípulos não é somente para poder entender a alegria ou as tristezas que viriam, mas também para entender aquilo que era a responsabilidade que eles vão ter nas mãos. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem vocês tiverem retido os pecados, eles também serão retidos. Ou seja, Jesus no dia de hoje está dando autoridade à sua igreja. E soprou Jesus o Espírito Santo sobre os apóstolos e enviou em missão no dia de hoje. Parece contraditório, porque tem um Pentecostes, é como se fosse ali um micro-Pentecostes, este envio. Então o domingo de hoje, domingo da misericórdia, é o domingo também que Jesus dá autoridade através do Espírito Santo de Deus. Então, se um coração não tem paz, ele também não vai saber exercitar esta autoridade. Em vez de usar a autoridade que Jesus revestiu, eu corro o risco de querer insultar o outro em nome de Jesus, matar o outro em nome de Jesus, condenar o outro ao inferno em nome de Jesus. Por que isso aconteceu e infelizmente acontece ainda na igreja entre os cristãos? Porque o coração daquele cidadão que está com o poder eclesiástico nas mãos, ele não está em paz. Ele não conseguiu encontrar a paz. E por não ter conseguido encontrar a paz, ele não consegue administrar as responsabilidades que Deus, que Jesus colocou em suas mãos. Então essa é a coisa mais importante do Evangelho de hoje, a paz. É preciso que o nosso coração esteja em paz, para entender que eu preciso renunciar à minha vida, para entender que eu preciso abraçar uma vida nova em Cristo, para entender que essa vida nova tem algumas exigências e eu preciso cumpri-las. Não vai ser fácil, mas é necessário.
A segunda coisa que o Evangelho de hoje nos mostra é quão ruim é para nós faltar às reuniões que são importantes. A Santa Missa, a Divina Liturgia do domingo, sobretudo, que é o dia do Senhor, o nosso Shabat, o nosso sétimo dia, cai no dia da semana, domingo, não é? Então, Jesus apareceu, estava fechada lá as portas e as janelas do lugar, mas quem que não estava presente? Tomé faltou. Tomé, ao escutar a alegria dos seus colegas, ao dizer, vimos o Senhor, ao invés de acreditar nesta pregação, neste testemunho dos seus colegas discípulos, disse, não, Senhor, vocês viram nada, isso é uma ilusão de ótica. Se eu não cutucar lá o braço dele, se eu não botar meu dedo lá e sentir as chagas para saber que foi ele mesmo crucificado, se eu não colocar minha mão ali do lado da lança que perfurou o coração de Jesus, eu não vou acreditar. Ah, pois, muito bem. No outro domingo, ou seja, 8 dias depois, primeiro dia da semana de novo, põe-se Jesus no meio deles com as portas trancadas e o Evangelho faz questão de dizer que estava tudo fechado. Ou seja, a gente aqui faz um resgate daquilo que aconteceu com Maria. Do mesmo jeito que Jesus não violou Maria para entrar em seu ventre, não violou Maria para sair do seu ventre, não violou o túmulo onde estava enterrado para sair do túmulo e mostrar que estava ressuscitado. Ou seja, a gente fica inventando, é um absurdo. Pois é, então vamos rasgar essa página da Bíblia porque também é um absurdo. Ele se colocou no meio deles com tudo fechado, portas e janelas. Ele não pulou a janela, ele se pôs no meio deles. Então, por 2 vezes, o evangelista João afirma que as portas e as janelas do lugar estavam fechadas. Pois muito bem. E o que é que Jesus diz na segunda vez, 8 dias depois? A paz esteja com vocês. Só que aí, ao invés de dizer outra coisa, ele vai se dirigir direto para Tomé. Ô filho incrédulo, põe tua mão aqui na minha mão, pode colocar a mão aqui no meu lado e não seja incrédulo, mas seja fiel. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito interessante. O contrário de incrédulo é o quê? Qual é o contrário de incrédulo? Crédulo, não é isso? Qual é o contrário de frio? Quente, calor. Qual é o contrário de tristeza? Alegria. Então Jesus aqui, ao invés de usar o contrário, aquilo que é de fato diretamente contrário, ele vai usar uma outra palavra. Jesus poderia ter dito a Tomé, não, deixe de ser incrédulo e seja um homem de fé. Seja crédulo, não. Ele usou o quê? Deixe de ser incrédulo e seja fiel. Então a fidelidade vai trazer para nós, junto com ela, a fé. A cada momento que nós nos mantemos fiéis à palavra de Deus, ao ensinamento de Deus, à doutrina que Jesus nos ensinou, Jesus, Deus, o Espírito Santo de Deus vai acrescentando em nós a capacidade de acreditar, ou seja, ter fé. E ter fé é acreditar, confiar e esperar. Lembra do tripé que eu falo a vocês sempre? A fé não é somente acreditar. Acreditar somente, sozinho, sem confiar e esperar, é crendice. Eu acredito que o sol vai amanhecer amanhã, vai nascer amanhã. Mas eu acredito porque 48 anos depois, né, de vida, vendo o sol se pôr e nascer, eu acredito que o sol vai nascer amanhã. Pode ser que não nasça, mas eu acredito que ele vai. Mas eu não deposito confiança e esperança nisso. Eu sei que é uma coisa que vai acontecer, pode não acontecer. Mas eu acredito em Deus, confio nele e espero nele. Pronto, 3 coisas em uma só. E essas 3 coisas formam a nossa fé. Jesus pede a nós hoje que não sejamos como Tomé. Porque Tomé vai tentar se corrigir, vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Né? Aí Jesus vai dizer, agora tu está acreditando? Acreditou porque me viu? Felizes os que acreditaram no passado, acreditaram, sem ter
visto. O que Jesus está dizendo não é nem para nós, é para os discípulos, para aqueles que escutaram o anúncio, não os que estavam lá na casa e viram, mas aqueles a quem os discípulos disseram, olha, Jesus ressuscitou, e acreditaram e abraçaram essa mensagem. Essas pessoas, Jesus está dizendo, elas são mais felizes, porque confiaram naquelas pessoas que Deus determinou que eram as pessoas para nos orientar. Por isso que eu disse que Jesus não quer que os espíritos nos doutrinem. Não é tarefa dos espíritos, seja bom, seja mal, nos doutrinar. É tarefa dos homens. E aí precisamos confiar que os homens estão sendo fiéis à palavra de Deus. Mais um motivo para que a gente crie amor, crie carinho, crie desejo por ler a palavra de Deus, para não sermos enganados com ventos de doutrina, porque ter a palavra de Deus também não é garantia que o fulano vai falar a verdade daquilo que está escrito, mas pelo menos tendo a palavra de Deus nas nossas mãos, nós teremos a garantia de que vamos poder conferir o que ali está escrito e saber se o que está sendo pregado é verdade. Criemos então este coração que seja puro, desejemos conhecer a palavra de Deus para que possamos ser fiéis e não incrédulos, como Jesus disse. Que maravilha! Deixemos nós de sermos incrédulos para sermos fiéis, porque felizes somos nós, aí agora sim, felizes somos nós, que estamos crendo no Jesus a partir da pregação dos apóstolos. Por isso, a necessidade, por isso a importância da sucessão apostólica. Ela não é importante para condenar os outros que não são cristãos na tradição católica ao inferno, não. A sucessão apostólica ela é importante para garantir que aquilo que hoje nós acreditamos foi pregado lá pelos apóstolos. Se a gente for voltando, a gente vai chegar na pregação dos apóstolos. Nós só acreditamos em Jesus porque os apóstolos pregaram para nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima.